Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal conta as histórias de alguns jogadores brasileiros espalhados pelos campeonatos estaduais de 2023 que ao longo de suas carreiras já tiveram a oportunidade de defender as cores de seleções alternativas. Confere só! Na posição 91 no ranking da FIFA, a equipe nacional de Belarus é, sem dúvidas, uma das seleções mais alternativas da Europa. Isso porque, além de nunca ter jogado uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa, seus jogadores são pouco conhecidos. Se você realmente não acompanha a liga local, dificilmente vai conhecer os nomes dessa seleção. Não é à toa que até hoje, o meio-campista Leb, aquele mesmo ex-Arsenal e Barcelona, é o personagem do país mais conhecido no mundo da bola. E olha que ele já parou faz um bom tempo. Diante desse cenário, ver um brasileiro atuando nessa seleção é algo realmente curioso. E quem foi o responsável por tal façanha foi o meio-campista Renan Bressan, que agora em 2023 vai jogar o Campeonato Catarinense com a camisa do Hercílio Cruz. Natural de Santa Catarina, Renan saiu do Brasil muito jovem. Após se destacar no Clube Atlético Tubarão, em meados de 2007, com apenas 17 anos, partiu rumo ao futebol de Belarus e por lá atuou por quase 7 temporadas. Durante esse período, após se destacar no BAT Borisov, um dos maiores clubes do país, ganhou a cidadania local e no início de 2012, já com 5 anos de moradia no país, recebeu a liberação para atuar na seleção. Dono da camisa 10, Renan serviu essa equipe de Belarus por quase 6 anos. Ao todo, foram 29 jogos oficiais, 3 gols marcados e ainda uma disputa de torneio olímpico em 2012, onde na oportunidade até enfrentou a seleção brasileira. Depois de deixar o futebol de Belarus e se aventurar em clubes da Rússia, Cazaquistão, Portugal e Chipre, Renan Bressan voltou para o futebol do Brasil em meados de 2019 e nos últimos anos basicamente atuou em equipes que estavam fora da elite nacional. Antes de assinar com o Hercílio Cruz, até poucos dias, o meio-campista, que atualmente está com 34 anos, era atleta do Criciúma. Ainda na Europa, a pouco conhecida Moldávia, seleção que ocupa atualmente a posição 174 no ranking da FIFA, também foi outra que nos últimos anos abriu suas portas para um brasileiro. Trata-se de Luvanor, atacante que na atual edição do Campeonato Cearense defende o Ceará. Assim como no caso anterior, Luvanor foi mais um brasileiro que precisou deixar o nosso país muito cedo para tentar a sorte no futebol. Natural do Piauí, mas radicado em Brasília, em meados de 2011, um pouco depois de ter completado 20 anos, ele foi levado para o Sheriff da Moldávia e por lá, em pouco mais de 3 anos, virou um dos principais jogadores do elenco, somando 3 títulos nacionais, uma artilharia do Campeonato Nacional e um prêmio de melhor jogador do país. Logo, ao se casar com uma cidadã da Moldávia, em 2013, Luvanor recebeu sua primeira convocação para representar a seleção local. Depois disso, ele participou de outros 3 amistosos com a camisa desse país europeu. Mas, já em 2014, por imposição da FIFA, passou a não ser mais lembrado na seleção. Na época, a entidade máxima do futebol entendeu que o brasileiro precisava completar 5 anos de moradia na Moldávia para se tornar elegível para a seleção. Após essa proibição por parte da FIFA, Luvanor partiu para o futebol dos Emirados Árabes Unidos e nesse novo país jogou por quase 7 temporadas. Depois seguiu para o futebol saudita até que em 2022, mais de 10 anos depois de sua saída, voltou ao Brasil para defender o Cruzeiro. Contratado pelo Ceará agora no início de 2023, o atacante soma 8 jogos, 1 gol e 1 assistência na temporada. Saímos da Europa e partimos para a Ásia. Na seleção de Hong Kong, até pouco tempo, um brasileiro, que hoje defende as cores do Madureira no Campeonato Carioca, era uma das principais esperanças de gols. Estou falando do centroavante Sandro, de 35 anos. Pouco conhecido aqui no Brasil, Sandro é mais um caso de sucesso em uma liga pouco conhecida. Nascido no Rio de Janeiro, em 2008, no alto dos seus 21 anos, ele deixou o CFZ e partiu rumo ao futebol de Hong Kong, e nesse novo e diferente ambiente, foi aos poucos construindo a sua carreira. Durante um pouco mais de 10 anos, foram 6 clubes diferentes, 11 títulos nacionais e 2 artilharias da principal liga local. Com isso, em 2015, um pouco depois de ganhar a cidadania, Sandro passou a ser lembrado na seleção. E, no geral, em pouco mais de 4 anos, somou 29 jogos disputados e 7 gols marcados.
Nos últimos anos, esse brazuca também teve rápidas passagens pelo futebol indonésio e chinês, até acertar sua volta para o Brasil agora no início de fevereiro para defender o Madureira. Ele tem até agora um jogo pelo novo clube. E vamos finalizar com um dos casos mais curiosos desse vídeo. No Misto Esporte Clube, lá do Campeonato do Mato Grosso, tem um brasileiro que já defendeu a seleção da Guiné Equatorial, mesmo sem nenhum tipo de ligação com o país. Trata-se do meio-campista Judson, de 30 anos. Natural de Salvador, Judson surgiu para o futebol profissional em meados de 2011 com a camisa do São Bernardo Futebol Clube de São Paulo. E apenas um ano depois, ao lado de outros 8 brasileiros, foi praticamente contratado para atuar na seleção da Guiné Equatorial. Os dirigentes do futebol desse país africano, com a ajuda de alguns treinadores brasileiros que trabalhavam por lá, passaram a naturalizar alguns jogadores brazucas para reforçar a sua seleção. E como na época a FIFA não fiscalizava muito bem os processos de naturalização na África, Judson e os demais nomes escolhidos não tiveram dificuldades para vestir a camisa da Guiné Equatorial, mesmo sem nunca terem pisado no país. Contando apenas as partidas oficiais, entre 2012 e 2013, o meio-campista entrou em campo 5 vezes e marcou um gol pelo país africano. Com a não classificação para a Copa do Mundo de 2014 e também após a FIFA abrir uma investigação sobre essas naturalizações em massa de brasileiros, Judson deixou de ser convocado. Além do São Bernardo, ele seguiu sua carreira nos últimos anos atuando por vários outros clubes do Brasil, como Atibaia, Caldense, Velo Clube, Imperatriz, São Bento, entre outros, até chegar ao Misto agora em 2023. Judson tem 6 jogos na atual edição do Campeonato Mato Grossense. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!